A proposta de emenda à Constituição 18 sobre a reforma da Previdência Estadual chegou aqui à Assembleia Legislativa em novembro de 2019. Essa PEC modifica o regime próprio de previdência dos servidores do Estado de São Paulo. Por ser um projeto que altera a Constituição, são necessários 2 turnos de votação aqui em plenário, com 57 votos em cada uma das sessões. O primeiro turno da votação ocorreu na noite do dia 18 de fevereiro, depois que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, derrubou a liminar que interrompeu a tramitação da PEC. Em votação, o primeiro turno, proposta de emenda número 18 de 2019. Eu conversei com alguns deputados que analisaram a proposta de reforma da Previdência. A deputada estadual, professora Bebel, do PT, falou sobre a alíquota de descontos para os servidores incluída na nova Previdência e a mudança de idade mínima, principalmente para as mulheres. Posso primeiro deixar de falar do método, autoritário. Não foi feito nenhum debate com a sociedade, teve uma única audiência pública, fruto de reivindicação até do deputado Campos Machado, aqui no auditório Franco Montoro, e depois mais nada foi debatido. Depois vieram as sessões sucessivas liminares, Nós estivemos nessa casa, acho que até o dia 18 de dezembro, enfim, com muita gente, porque essa reforma da Previdência é um ataque frontal. Primeiro, a mulher servidora. Nós vamos trabalhar mais que os homens. Nós sabemos perfeitamente que mulheres, para além da jornada de trabalho que tem no serviço público, ainda tem o trabalho em casa. No caso da professora, 40 horas, ou se ela acumula 64, ainda tem a jornada em casa ainda. É impossível ampliar o tempo, no caso dos professores. Não é aposentadoria especial, é considerada uma profissão penosa, como a da saúde, também penosa. Então, nós temos que ter alguns elementos que favoreçam a nossa continuidade no trabalho, não vão ter condições de continuar. Do ponto de vista da emenda constitucional que versa sobre a reforma da Previdência, na verdade não tem nada de Previdência. Ali tem uma reforma administrativa, aliás, embutida, que repete no PLC 80, Do que eu estou falando? Eu estou falando de instituir subsídio e acaba com carreira, Não é mais permitido, por exemplo, que o tempo seja um elemento de valorização. E quais são os melhores profissionais? Ao longo do tempo você vai ficando melhor. Eu sei como é que eu fui o primeiro dia como professora e como é que eu fiquei depois do 10º, depois um dia. Depois tem a questão dos readaptados. Quem são os readaptados? São aqueles profissionais que se adoeceram no próprio trabalho, não conseguiram ficar na sala de aula ou no raio-x, readapta e vai fazer um serviço administrativo. Então, da forma como está na Previdência, esses não se aposentarão. E também o caso das licenças saúde e incorporação dos 10º. É uma reforma administrativa, isso não é reforma da Previdência. Reforma da Previdência trata da forma de se aposentar, trata do tempo. A alíquota é a questão central também. Como é possível, no caso, os professores, servidores públicos do Estado de São Paulo, ganhar abaixo do piso salarial profissional nacional e, para além dos 11%, ter 14% de desconto, no salário, por exemplo. É muito pesado. Então, não vamos aceitar, nós vamos enfrentar essa reforma da Previdência. Se os deputados que saibam, nós vamos estar aqui olho a olho e depois nós vamos avisar as regiões todas, de que lado votou os deputados. Vai ter, com certeza, um ataque frontal aos servidores públicos, e eu quero dizer para vocês, quero dizer para todos que nos assistem, que precisamos de apoio. Esta casa já fez uma reforma da Previdência em 2007. Esse Estado está economizando
aprovar a lei complementar 899 dos precatórios, tirando direito de servidores. E mais este ainda, que é a reforma da Previdência. Olha, eu acho que não tem mais o que fazer. Eles estão querendo acabar com o serviço público e privatizar o Estado, no caso, o Estado de São Paulo e o Estado brasileiro. O deputado estadual Caio França, do PSB, acredita que os termos do projeto precisam seguir, no mínimo, as regras propostas no âmbito federal. Eu penso que a reforma ela tem que ser discutida, mas de maneira democrática, transparente, com calma. E foi o que a gente não viu aqui ao longo desse tempo. Então, por esse motivo, a gente apresentou diversas emendas para poder aprimorar o texto que foi trazido pelo governo aqui, para poder garantir, por exemplo, direitos adquiridos que já estão com os funcionários há muito tempo, entre outras pautas, como a noventena, como a questão de garantias dos servidores que não estavam constando no texto. Então, agora, judicialmente, a PEC foi autorizada a continuar sua tramitação aqui. Vamos ver como é que vai ficar as emendas que nós aprovamos aqui. Então, a gente não pode ter aqui em São Paulo uma PEC mais prejudicial ao servidor do que aconteceu no plano federal. Por isso a gente está pedindo, ao menos, que se estabeleça as mesmas regras que aconteceram no plano federal, tanto para servidores públicos, em especial a Polícia Civil, que teriam vários prejuízos. Então, vamos aguardar aí como é que vai ficar esse andamento, primeiro a PEC, né, e para depois votar o PLC. Estamos aguardando ainda para ver como é que vai ficar o roteiro de votação, para ver como é que vai ser o nosso posicionamento em relação à PEC. De acordo com a deputada estadual Isa Pena, do PSOL, a proposta é uma privatização da Previdência Social do Estado de São Paulo. Essa reforma da Previdência, ela é análoga à reforma da Previdência que foi votada no Congresso Nacional, né? O pano de fundo da disputa política que está acontecendo é qual é o papel do Estado, né? Hoje, muitas mentiras são contadas ao povo, no sentido de que se você diminuir o Estado, você diminui a corrupção. E é justamente o contrário. Quanto mais você diminui o Estado, se você diminui o Estado, aquele serviço vai ter que continuar sendo prestado. Então, no caso da reforma da Previdência, quem vai garantir o direito de previdência? Agora, conforme essas propostas que estão sendo aprovadas, né? Aqui ainda não foi aprovado, mas que já foram aprovadas em diversos estados e diversas cidades. Basicamente, você tirar do Estado o dever de pagar a aposentadoria nos termos da integralidade daquilo que a Constituição de 88 previu. Agora, quem vai cumprir esse dever do Estado? Vai ser a iniciativa privada. Então, tirar um dever que era do Estado para passar para a iniciativa privada. Qual que é o problema disso? O problema é que você submete aquilo que é um direito e que eu acredito e defendo, que é inerente a todo ser humano, e coloca sob as regras da iniciativa privada. E a gente sabe quais são as regras da iniciativa privada. O mínimo que você deve gastar para o máximo que você pode lucrar. Essa é a regra da iniciativa privada. E aí eu pergunto, como é que vão ficar os trabalhadores que forem atrás, eventualmente, de uma previdência privada, aqueles que tiverem condições de fazer isso, se esse fundo de pensão falir, por exemplo, né, se esse banco falir, sendo que nós estamos vivendo uma crise econômica do capital financeiro a nível global. Ou seja, a insegurança que isso dá para pessoas que já trabalharam, que já suaram muito para carregar esse país nas costas, para criar seus filhos, para trabalhar e gerar riqueza para o nosso país, é de uma crueldade e de uma desconsideração com o povo que só poderia ser feita mesmo numa gestão como a do senhor Dória, né? Desse milionário, dono de uma das 10 maiores mansões da cidade de São Paulo, desse cara que não entende nada de povo. Sim, ele é a típica pessoa que deve ter andado na rua umas 3 vezes na vida e com certeza foi em campanha eleitoral. Porque se ele andasse, ele veria que as pessoas... Ele veria, por exemplo, como tem aqui na Assembleia Legislativa, senhoras de idade, de cabelo branco, trabalhando em condições que não são aceitáveis para uma senhora de cabelo branco estar trabalhando. Na limpeza, sem ganhar o direito ao vale-transporte, ganhando, às vezes, menos do que um salário mínimo, porque qualquer coisa que acontece, essa pessoa tem o salário dela descontado. Se ele andasse, ele veria mulheres grávidas trabalhando,
E não, de repente, agora, essas pessoas são um peso para o país. No caso, são um peso para o Estado. É que o João Dória não foi criado com valores de igualdade. E uma pessoa que não é criada com o valor de enxergar o outro como seu igual, não entende o outro como a dor do outro como a sua também. E isso impede ele de ter qualquer tipo de empatia, qualquer tipo de solidariedade com o povo. Então eu desprezo, eu tenho nojo dessa reforma que está sendo aprovada aqui. A gente já fez de um tudo aqui para impedir a aprovação dessa reforma. Para o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, a PEC 18 promove o confisco do salário do servidor. Essa reforma não é uma reforma, é um confisco salarial, é a destruição da previdência dos servidores estaduais, que estão já com salários achatados, arrochados há muitos anos. Então, não tem reforma alguma, é destruição total da previdência estadual, porque haverá confisco salarial, haverá um aumento drástico do tempo de contribuição, da idade mínima. Por exemplo, uma professora que hoje se aposenta com 50 anos e 25 de contribuição, ela vai se aposentar só com 7 anos a mais. Ela vai ficar 7 anos a mais numa sala de aula superlotada, escolas com violência. Então não dá. É um absurdo, é uma proposta criminosa essa proposta do Dória de reforma da Previdência. Por isso que nós vamos fazer de tudo para que ela não seja aprovada. O deputado estadual Emílio de Souza, do PT, parlamentar que impetrou a ação contra a PEC, analisou a liminar que interrompeu a tramitação da proposta e também a decisão do ministro Dias Toffoli, que permitiu a continuidade dos trabalhos. Faltou diálogo, é um projeto de tanto o PLC quanto a emenda constitucional. Faltou diálogo mesmo com a categoria, sobre regras de transição, sobre direito adquirido. Tudo isso provocou uma instabilidade e uma insegurança na categoria dos servidores públicos. E eu acho que o papel da Assembleia era mediar isso, interpretar essa vontade, tentar encontrar saídas melhores. Infelizmente, o governo optou por um caminho de pouco diálogo, de não querer conversar sobre esse assunto e atropelar. Bom, parou-se por 2 meses, mais ou menos, um pouco mais de 2 meses, esse processo, a partir da liminar que eu obtive no Tribunal de Justiça de São Paulo, recorreu-se ao STF e agora houve uma determinação do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, cassando a liminar que tínhamos obtido até aqui. Veja você que, num caso como no outro, as decisões são de apenas um desembargador aqui e um ministro lá. O que era o ideal? O ideal era que o plenário do Tribunal de Justiça, o órgão especial, definisse sobre esse assunto, se pronunciasse, porque aí você fica com uma decisão definitiva do órgão judicial, não apenas de um ministro ou de um desembargador. Vamos ouvir a análise de mais alguns parlamentares sobre a reforma da Previdência dos servidores do Estado de São Paulo. Eu acatei as mudanças básicas que não feriam ou não afetavam a essência do projeto. A essência do projeto é trazer equilíbrio para as contas, é trazer mais justiça e igualdade de quantos recursos nós gastamos com a máquina, com o funcionalismo, com os aposentados dos funcionários públicos versus serviços básicos de segurança, educação e saúde que precisam receber mais investimentos, e nós temos uma mudança, uma realidade hoje de quanto as pessoas vivem, de quanto elas trabalham, e não dá para a gente continuar com a mesma aposentadoria. Essa foi a discussão o ano inteiro no Brasil, isso foi aprovado na esfera federal, e aqui o Estado de São Paulo também precisava fazer a sua reforma. O resultado foi muito bom, eu estou bastante contente, não é uma relatoria fácil, talvez um dos projetos mais importantes que a Alesp lidou. Eu escutei todo mundo, fui super democrático, fui técnico. Alguns deputados usam de recursos, ou retóricas, argumentos, dizendo que quem fez a relatoria recebeu o relatório pronto. Isso não pode ser mais em verdade. No meu caso, foram 10 dias que eu tive para escrever, eu me debrucei, eu li todas as 41 emendas, eu li o meu relatório de quase 2 horas, eu lendo pessoalmente na CCJ. Então, esse tipo de ataque ou acusação não tem nenhum sentido no meu caso, que foi o relator da PEC na CCJ.
Fiz um trabalho que eu acho que foi muito bom para o estado de São Paulo. Existem aqueles que divergem, faz parte da democracia, mas a gente precisava avançar com isso. Todos os estados estão avançando. Acho que hoje o estado de São Paulo ganha muito com o resultado. Na verdade, a sociedade civil já pagou o preço lá em Brasília. Então, agora chegou a hora dos servidores públicos colaborarem também. Não é só a sociedade civil que vai arcar com esse peso, né? Mesmo porque as prefeituras estão tendo problema, o governo está tendo problema de arrecadação. E você nota que o governador João Dória até que está sendo bem acessível a coisa, porque são 3%, está tirando regalias de quem era chefe, que podia se aposentar. Então essas coisas têm que ser feitas para que o governo possa, num futuro próximo, ter dinheiro para bancar com as suas contas. Senão vai acontecer igual agora, Minas está quebrado. Rio Grande do Sul aprovou por quê? O governador do Rio Grande do Sul mandou e foi aprovado rápido porque estava falido. Só tinha uma saída, aprovar ou não. Então é isso, o Rio de Janeiro não recebeu até agora, então essas coisas aqui o governador está pensando no futuro e eu tenho certeza que os deputados vão colaborar. Péssimo, né? Para os funcionários, para os policiais também. Primeiro que eu votei contrário e vou votar contrário, porque na verdade o funcionário público não é a desgraça da nação, não é a desgraça do Estado. Pelo contrário, a gente vê comumente o governador falando que admitiu não sei quantos soldados, quantos professores. É evidente que esse soldado daqui a 30 anos vai aposentar. Então nós vamos reclamar que ele aposentou como tenente, como coronel, sei lá o quê. Então, na verdade, a gente é contrário a isso. Temos que valorizar o funcionário público, né? Não simplesmente ficar taxando cada vez mais e depois fazendo um discurso que tem que contratar mais. Foi uma decisão muito difícil para todos nós aqui na casa. É sempre um tema muito sensível mexer com os servidores, com o funcionalismo público do Estado de uma forma geral. Eu tenho a plena convicção que a reforma ela é necessária, ela é importante. O Estado hoje tem gastos importantes na área da educação, na área da saúde, principalmente, na área da segurança pública, que precisam receber recursos. E hoje a maior despesa do governo do Estado é com a Previdência, né? Nós estamos falando de cerca de 500 mil funcionários da ativa e 500 mil funcionários da inatividade, somando 1 milhão de pessoas. E praticamente metade do orçamento, né, mais da metade do orçamento, na verdade, é para cuidar da Previdência do Estado de São Paulo. 1 milhão de pessoas. E nós temos mais 43 milhões de pessoas que necessitam de investimentos. Então, é claro que a reforma ela é importante. Porém, nós temos que tomar cuidado para que o texto não seja um texto tão predatório, né, e que a gente possa minimizar os prejuízos e as dificuldades para os servidores públicos daqui para frente com a promulgação da PEC e, consequentemente, do futuro projeto de lei complementar. Trabalhamos muito nesse sentido, conseguimos avanços importantes em pontos importantes, polêmicos, inclusive o funcionalismo público que esteve sempre junto com a gente debatendo isso, a questão do FOCAI, que é o Fórum das Carreiras Públicas do Estado de São Paulo, elencando alguns pontos prioritários, e nós tivemos a oportunidade de dar a nossa contribuição para essa situação toda. Então, eu acredito que nós estamos cumprindo o nosso papel, fazendo a reforma que é estritamente necessária para o Estado, mas tentando amenizar, né, a dificuldade e a perda, os prejuízos sofridos pelos servidores públicos aqui no nosso Estado. A deputada estadual, Mônica, da bancada ativista do PSOL, afirmou que os parlamentares não tiveram acesso aos dados da Previdência. Gostaria muito de poder ter uma análise da reforma em si, mas a gente não tem a capacidade de fazer uma análise do objeto, porque o governo foi bastante preciso em proteger os dados, os números acerca da Previdência. A gente sequer tem certeza que existe uma crise na reforma da Previdência. O que está acontecendo é que os estados brasileiros estão dizendo que a Previdência é um problema e estão aplicando o mesmo remédio para todos os doentes. Veja bem, você sairia receitando antibiótico para todos os tipos de doença? Não é possível aplicar o mesmo remédio para estados diferentes. Muito pelo contrário, eu acredito que o problema do Estado de São Paulo, pelo que eu consegui investigar agora, apesar da pouca vontade do governador ser transparente com os dados do governo, acho que o problema do Estado de São Paulo, por exemplo, é a isenção fiscal. 20 bi destinado todos os dias em desconto de imposto para as empresas privadas. Esse é o problema do financeiro do Estado de São Paulo. Então, eu acho que a reforma da Previdência é jogar para a galera, é trabalhar com o senso comum, é aplicar remédio prematuro para um paciente que a gente não teve a oportunidade de conhecer de fato a doença. Eu falo que a gente não teve a oportunidade de conhecer de fato a doença porque o governo não apresentou nenhuma planilha aqui, nenhum cálculo que comprove que a gente tem algum problema na Previdência dos servidores estaduais de São Paulo e tampouco a gente teve tempo de fazer a conta
conta que essa reforma proposta vai gerar algum impacto. A gente não tem a possibilidade dessa análise, porque a Previdência tramitou em 5 dias, em uma semana, aqui na Assembleia, com poucos dados e com poucas informações. Então, mais uma vez, a gente está votando um calendário apressado, proposto pelo governador do estado de São Paulo, sem ter tempo de fazer o nosso trabalho, que é fiscalizar e levar a melhor proposta, solução para as pessoas do estado de São Paulo. Para o deputado estadual Paulo Fiorilo, do PT, a reforma da Previdência vai afetar o direito dos trabalhadores. A reforma volta a tramitar depois da decisão do ministro Toffoli. A bancada do PT e outras bancadas têm uma preocupação muito grande, principalmente com a retirada de direitos. Por isso nós vamos insistir ainda num bom debate, na discussão em primeira e depois na discussão em segunda, porque é uma PEC. E vamos tentar ver se é possível melhorar ou diminuir a redução de direitos ou minimizar os danos que os trabalhadores podem ter com essa reforma. O deputado estadual Adalberto Freitas, do PSL, afirmou que sua bancada está analisando a PEC para formar uma definição. Estamos em análise ainda, porque nós ficamos surpresos com essa... Foi hoje, né? Houve esse entendimento por parte do STF que deveria ser votado novamente, né? Então está tudo muito rápido, né? Nós estamos conversando ainda com nossos pares aqui na casa para a gente chegar a alguma conclusão. Então a gente sabe que nós vamos ter que discutir muito, que tem alguns pontos ainda que estão sendo acertados, né? E sabemos ainda que a redação final está sendo construída ainda por parte do governo, que devemos receber nas próximas horas aqui na casa, antes da votação das extras, né? Entre 19 horas, devemos receber a redação final e aí nós vamos fazer outra análise sobre o que está acertado lá. O deputado estadual Teonílio Barba, do PT, afirmou que o melhor caminho para a reforma da Previdência é cortar as concessões e renúncias fiscais. Essa responsabilidade foi do presidente da mesa, porque os trabalhos estavam andando bem, tem coisas que acontecem no plenário, tem coisas que acontecem na ilha, você deixa na ilha, você não traz na praia, né? Então o presidente dessa casa, o secretário recebe deputados que conversam algumas coisas que são do dia a dia dos deputados. Então foi ali que esquentou o debate. Até então o debate estava sendo político, disputa de quem ideológica, de proposta. Nós somos contrários à reforma da Previdência, como foi apresentado aqui, como foi apresentado em Brasília. Então o debate foi esse. Então, mas, enfim, faz parte do parlamento. Às vezes tem que esquentar um pouco. Aliás, eu acho que a temperatura do parlamento seria bom se fosse todo dia assim, com o povo podendo manifestar a favor ou contra de cada deputado que não lhe represente a sua vontade. Sou contrário a ficar até vaiando na hora que o deputado está falando, mas ao encerrar a fala de cada deputado, o público que não se sentiu representado por aquela fala teria o direito de dar os apupos aos deputados. Sem tem deputados aqui que votou de maneira equivocada, achando que a questão da Polícia Civil estava resolvida e não está. Está resolvida a Polícia Civil, que já tem 20 anos de casa, que tem 25 anos de casa. Quem está começando agora vai ter que trabalhar até os 55 anos, né? E esse é o grande golpe que o Carlão Pignatari, o governo João Dória e o Cauê Macris deu na parte da bancada da bala. Nós precisamos fazer com que eles não tenham os 57 votos. O ideal seria se a gente conseguisse atingir a 40 votos. A oposição daria uma margem segura para a gente poder negociar coisas melhores. Então, daqui até lá, o debate é isso. A deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, acredita que a reforma é importante. O direito adquirido precisa constar na redação final. Além de conseguir colocar no texto da PEC o direito adquirido para todas as categorias, nós conseguimos colocar, entendeu? E assim, foi muito trabalho para isso, a garantia da paridade e integralidade para todos os policiais que entraram até 2003. Conseguimos ter aí um compromisso do governo de melhorar a situação entre aqueles que estão entre 2003 e 2013 no PLC. Então, assim, é importante que as categorias de representação dos policiais, dos agentes penitenciários, expliquem isso, que a situação desses grupos ficou muito melhor do que de todos os demais funcionários, né? E curiosamente, nós estamos sendo atacados especificamente pelos policiais, entendeu? A colega Graciela me ligou hoje à tarde, que inclusive parentes dela estão sofrendo pressão, gente na porta da casa dela, na porta de parentes. E eu falei, gente, alguém tem que explicar para esses profissionais que foi uma das categorias mais poupadas nessa reforma, entendeu?
né? Tudo bem, fruto de muitas reuniões, muitos encontros, do trabalho dos representantes, mas isso precisa ser explicado, né? Também acho importante deixar aqui registrado que o líder do governo assumiu um compromisso de, nos próximos 90 dias, enviar um projeto aqui para casa para possibilitar a migração, né? Tem muitas categorias vieram aqui pedir o direito de migração para aposentadoria complementar. Já queriam fazer isso nesta oportunidade. Eu defendi que fizéssemos já agora. Mas eles entenderam que não era o momento, se comprometeram a mandar. Então, assim, é importante que esses esclarecimentos sejam feitos, porque me surpreende que as pessoas não estejam conscientes disso. Por força do acordo entre os líderes dos partidos, o segundo turno da votação da PEC 18 deve ser realizado no dia 3 de março. Acho que foi mais um passo para a aprovação da PEC, da reforma da Previdência de São Paulo. Hoje nós encerramos a discussão e votaremos ela no primeiro dia útil agora do mês de março, que é na terça-feira, no dia 3. Eu espero que até lá a gente consiga continuar discutindo, ver se tem alguma coisa que nós podemos mudar ou não, colher alguma emenda ou não, mas eu espero que a gente aprove essa PEC logo no começo de março, para depois votar o PLC e entrar efetivamente a reforma em vigor. Encerrado o processo de votação da PEC, os parlamentares passam a debater o projeto de lei complementar 80, que modifica o sistema previdenciário do Estado, estabelece regras de transição e dá outras providências. Esse PLC precisa de maioria simples para ser aprovado em plenário.